Olá, aluno, você que fez a prova da GV para ingresso em administração, uma prova que manteve o seu modelo, a sua forma, com 2 textos e 15 questões. Houve a divisão de 8 questões no primeiro texto e 7 questões no segundo texto. O primeiro texto tratava do tema a respeito da impressão digital e da sua história e sua importância até na decisão judicial de crimes. E também o segundo texto, que tratava a respeito da agricultura e falava como o mercado de alimentos conseguiu resistir à queda de economia que houve em 2008 e também em 2009. Bom, eu vou comentar as questões. As questões foram bem divididas, questões diretas, questões que exigiam alguma interpretação, questões mais fáceis, questões médias, questões difíceis. Então, de modo geral, uma prova bastante equilibrada. A questão 31 da prova A, ela pedia, de acordo com a informação do artigo, uma informação a respeito do Alfred and Albert Stratton. E esses dois, segundo o primeiro parágrafo do texto, foram os primeiros a serem condenados por homicídio através do uso, tendo o uso da impressão digital. Então, a primeira questão aqui, letra D, é a resposta. A questão 32 da prova perguntava a respeito do Francis Galton e qual a importância dele. Aqui tinha que tomar cuidado, porque 2 alternativas poderiam ser marcadas, mas uma é correta e a outra é errada. A alternativa B, que é a correta, e a alternativa C, que poderia induzir o aluno ao erro. Tá? Então, C, de cuidado aí, não marca essa. A resposta é a B. Ele foi o primeiro a mostrar que as impressões digitais são características únicas das pessoas e que poderiam ser usadas na resolução de crimes. Então, a questão 2, resposta boa. A questão 3, de acordo com a informação do artigo, você descobre pela leitura, pelo segundo parágrafo, que a Índia, no século XIX, tinha como sistema de votação a impressão digital. 3A. Cuidado para não marcar B na 3, porque é uma comparação que não está no texto. Algum aluno que talvez não tenha entendido muito bem a questão poderia marcar essa, mas não é a resposta certa. Questão 33A. A questão 34 perguntava a respeito do William Herschel e o que aconteceu no ano de 1860 ou por volta disso. Foi quando se estabeleceu ou se firmou o sistema de identificação por impressão digital na Índia, a fim de evitar fraudes nas eleições. 4B. Na questão 5, uma questão direta que pedia uma referência do demonstrativo this. Quando fala no texto, in instituting this, ao instituir isto. Isto o quê? O sistema de identificação por impressão digital para evitar a desonestidade no sistema de pensão indiano. A questão 6, uma informação direta do texto, que era alternativa A, falava William Herschel acreditou que a impressão digital ela era diferente de todo mundo. Não é possível você ter 2 pessoas com a mesma impressão. Só que ele não conseguiu provar isso. E o texto fala, porque quem conseguiu provar foi o Galton. Tem um trechinho do texto que diz The proof was provided by Galton, e não pelo Herschel, que foi o cara que estudou primeiro. Então, a resposta da 6, letra A. A questão de número 7 aqui dessa prova, que é a questão 37, era uma questão específica também, que falava de uma característica crítica. O que é uma característica crucial, crítica da impressão das pessoas? Que o tempo passa, mas a impressão digital não muda. E não havendo essa mudança, é uma característica que dura, e aí a resposta da 7 é a C. E a 8, a última desse primeiro texto, era uma pergunta para responder o que não é verdade em relação ao Galton. Eu vou dar uma lida em todas as alternativas, porque essa questão pode dar um pouquinho de dúvida. Olha só, o que não é verdade em relação ao Galton. A letra A diz que ele tinha parentesco com o Charles Darwin, o que é verdade, uma vez que eles eram primos. Então, a letra A não é a resposta. A letra B fala, ele, com sua pesquisa de impressão digital, demorou anos, e é verdade, o texto fala, he spent years, então usou, gastou, passou muitos anos fazendo estudo com impressões digitais. Então, a letra A e a letra B não são respostas, e essas duas eu consigo eliminar com tranquilidade.
A letra C diz o seguinte: no seu trabalho de impressões digitais, ele recebeu ajuda do William Herschel. E aqui fica um pouco de dúvida, porque receber ajuda, né, vai depender a resposta de como o examinador entender ajuda, porque ele só enviou algumas impressões. Enviar algumas impressões é ajuda de fato ou não? Fica a dúvida. Então vamos segurar a alternativa C um pouquinho aqui, ó, até a gente resolver se ela vai ser a resposta ou não. A letra D diz o seguinte: ele verificou a existência de importantes características nas impressões. E é verdade, ele verificou de fato essas características. Então a letra D também não é a resposta. A letra E tem que tomar também cuidado, que ela diz o seguinte: o seu sistema de catálogo das impressões digitais foi ou é uma importante parte do trabalho da polícia ao redor do mundo. É verdade que é uma parte importante do sistema de catálogo das impressões, mas não é necessariamente verdade ao redor do mundo. Mas o texto também não é claro em relação a isso, porque a última frase do texto, ela diz, olha só, ela diz: Galton laid the groundwork for the police to begin to build a usable fingerprint database. Então, olha só, quando coloca laid the groundwork, quer dizer, pavimentou o caminho, fez a base para a polícia começar o seu trabalho. E aqui polícia não está claro, mas eu acredito que todo o sistema de impressão digital do mundo baseia-se nesse estudo. Então a letra E pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, dependendo da leitura do Around the World. Então, o que fica de dúvida? A letra C e a letra E. É provável que o examinador entenda que a emissão de algumas impressões coloquem a letra C como correta e o gabarito seja a letra E, a questão errada. Pode ser que isso aconteça, mas pode haver alguma surpresa também no gabarito oficial. Vamos aguardar essa resposta. Muito bem. O segundo texto, o texto que falava da economia global em queda, mais a produção de alimentos no mundo, não, tendo a China como grande força para manter o preço dos alimentos em alta. A questão 39 dizia: embora muito da economia global esteja caindo, o que está acontecendo no resto do mercado? Início do trecho do primeiro parágrafo já responde a questão. Por quê? O preço dos alimentos mantém-se estável. Os alimentos tornaram-se, segundo a alternativa E da prova A, surpreendentemente resilientes. E resilientes é flexíveis, com capacidade de adaptação ao mercado que estava em baixa. Então, questão 39 da prova A, letra E. Questão 40. A pergunta é: qual a opinião do autor em relação ao estado atual da agricultura no mundo? Apesar da instabilidade da economia global, parece que é possível que, diferentemente de outros negócios, a agricultura permaneça robusta na sua atuação. Então, a letra aqui é a letra B da questão 40 da prova A. Na questão 41, com relação ao aumento de preços, qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? A letra C é a correta na 41, diz que no aumento de preços aumentou em parte porque as plantações não mais estão sendo usadas para os alimentos. E o texto fala que houve aí a shift, uma mudança para combustíveis. Então, essa é a resposta correta. C na 41. A 42 pede para você identificar um trechinho específico do texto, que é China's role has been profound. Quer dizer, o papel da China tem sido profundo. Qual que é o papel da China? O papel da China é de ter elevado o valor no mercado internacional do preço de grãos, por exemplo. Resposta E na 42. Questão 43. Quanto maior a quantia de proteínas que uma pessoa assume ou adota na sua dieta, dificilmente ela se livra dessa quantidade de proteínas. Isso está sendo dito no trechinho de texto do Carlo, quando ele coloca no final do quarto parágrafo: Once people are accustomed to eating more protein, they won't take it out of their diet. Então, a resposta da questão 43, letra dado. A questão 44, qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? A letra C diz: embora a
força econômica e consequente ingestão de alimentos tem aumentado muito nos últimos anos, significa que o consumo de leite e carne na China ainda está longe de países ricos, o que é verdade. O texto traz o comparativo em relação a Austrália, Estados Unidos e Inglaterra. E aí revela o número. Só 1/3 da quantidade de leite e carne é que é consumida, mesmo tendo havido aumento, na China. 44C. E a última questão da prova era para você falar o que não é mencionado como problema comum da China e da Índia em relação à alimentação de suas populações. E o texto em nenhum momento fala de esgotamento ou cultivo em excesso da terra. Então a resposta de cara já é a letra A na questão 45 da prova A. Então essa foi a resolução da prova da GV, uma prova média, uma prova que não exigiu tanto conhecimento específico dos alunos. Eu esperava que talvez um dos temas abordados fosse a crise financeira de um modo um pouco mais maduro, um pouco mais técnico, e não aconteceu. Mas, de modo geral, uma prova boa, e continua aquela velha fala do professor: tem que se preparar especificamente para a prova de inglês da GV. E o diferencial de quem fizer essa prova não é acertar 10 questões. O aluno não pode achar que 10 questões é uma média boa, porque 10 pontos pode não ser suficiente para a aprovação do aluno. Então aqui o aluno tem que fazer 12, 13, 14, 15 questões. E aí cada ponto a mais que o aluno faz é o seu diferencial na sua aprovação para ter a parte da prova da manhã corrigida. Tá bem? Obrigado. Até mais.